Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera que assiste meu canal, vamos lá para mais uma aula falando sobre razão e proporção, pessoal. Então, vamos lá, vamos começar. Razão entre duas grandezas de espécie diferente. A gente já viu a razão entre duas grandezas de mesma espécie e agora a gente vai ver entre grandezas, envolvendo agora grandezas de espécies diferentes. Como assim? Vamos lá. Agora, desenvolvendo o estudo sobre razões, retomamos o cálculo de velocidade média e densidade demográfica, que com outras situações envolve grandezas de diferentes espécies. Então, densidade demográfica, provavelmente vocês já escutaram falar, principalmente na disciplina de geografia, e velocidade média, vocês já escutaram falar, provavelmente quando se fala de carro, certo? De corrida, alguma coisa assim. Então, vamos ver aqui velocidade média. O cálculo de velocidade média envolve uma razão. Quando eu falo de razão, estou falando de uma situação em que envolve uma fração ali. Entre uma grandeza associada à distância, em que geralmente usamos unidades como quilômetro ou metro, e outra grandeza associada ao tempo, como horas e segundos, ou seja, grandezas de espécies diferentes. Um é o tempo e outra a medidas da distância, que é o quilômetro ou metro. A fórmula já estudada para o cálculo de velocidade média, Vm, pode ser escrita da seguinte forma. Então, a velocidade média, Vm, velocidade média, é igual à distância sobre o tempo. Então, quando eu quero descobrir uma velocidade média, é só dividir a distância que o objeto percorreu pelo tempo percorrido, ok? Por exemplo, quiser descobrir qual a velocidade média de um carro que percorreu uma distância de 100 quilômetros 50, em 50 minutos, por exemplo. Então é só dividir 100 dividido por, no caso, 100 quilômetros e minutos não dá, tá, pessoal? Desculpa. Toda vez que eu for fazer quilômetros, eu tenho que dividir por horas e quando eu for falar em metros, eu tenho que dividir por minutos, tá bom? Aí, senão, eu vou ter que fazer uma transformação. O quilômetro eu tenho que transformar em metros, tá? Então, 100 quilômetros vai para 100 mil metros, pois 1 quilômetro tem 1000 metros. É só multiplicar por 1000 aí. Então, 100 mil dividido por 50, a gente tem aí o cálculo, tá? Aproximado da velocidade média dele. E é isso. Então, vamos lá. Então, resumindo aqui, quando eu for fazer velocidade média, tem que ser quilômetros por hora ou metros por segundo, certo? E eu coloquei por minuto, né? Então 50 também eu teria que transformar os 50 minutos em segundos. É só multiplicar por 60. Então, ok, pessoal. Faz essa retificação aí, essa correção, tá bom? Então é isso. Vamos lá. Como exemplo, considere a seguinte situação. Na linha de produção de uma fábrica, uma caixa percorre 18 metros de uma esteira em um campo de 10 segundos. Então, olha aqui, ó, metros e segundos, tá? Quilômetros, horas, metros, segundos. Conhecer a velocidade com que a caixa se desloca é muito importante para organizar a linha de produção. Nesse caso, calculando a velocidade média de deslocamento da caixa, temos velocidade média 18 metros dividido por 10 segundos. Então, ele percorreu 18 metros em 10 segundos. Eu divido 18 metros por 10 segundos, tenho 1,8 metros por segundo. Eu coloco aqui, metros por segundos, tá certo? Para dizer que ele percorreu ele percorre 1,8 metros em 1 segundo. Observe que a razão obtida é acompanhada de uma unidade de medida metros por segundo, que indica um deslocamento da caixa da esteira de 1,8 metros a cada segundo, como eu já tinha falado. Nesse caso, quando a razão é dada entre grandezas de espécies diferentes, temos a indicação de uma unidade, que nessa situação é metros por segundo. Então, a unidade que a gente está falando agora, quando a gente tem a razão,
é o metros por segundo. As duas unidades, tá? Elas sendo acopladas aí, elas sendo juntas, unidas, tá ok? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Densidade demográfica. Agora, quando se obtém o quociente entre o número de habitantes e a respectiva região que eles ocupam, então, quero saber a densidade demográfica de Rio Largo. Aí eu vou saber a área ocupada de Rio Largo, qual é a área de Rio Largo e o número de habitantes. Assim eu vou ter a minha densidade demográfica, dividindo o número de habitantes pela área que a cidade de Rio Largo ocupa. De maneira geral, a área é dada por quilômetro quadrado. Como exemplo, considerando o estado de Minas Gerais, temos estimativa da população em 2019, 21.168.791 habitantes, e a área de Minas Gerais é de 586.521,121 quilômetros quadrados. Aí eu pego, ó, faço uma aproximação aí, divido esses números, os habitantes pelos quilômetros quadrados, e obtenho aproximadamente 36,09 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a quantidade aproximada de 36,09 habitantes em 1 quilômetro quadrado. Novamente, observe que a razão é associada às unidades consideradas no cálculo habitantes por quilômetro quadrados. Então, a razão ela é associada a essa agora unidade de medida habitantes por quilômetro quadrado. Vocês veem aí metros por segundos, habitantes por quilômetro quadrado, como eu falei também, quilômetros por hora. Então a gente tem esses tipos de situações que envolvem grandezas, tá? Que são de espécies diferentes, densidade demográfica, velocidade média, entre outras. Agora a gente vai aprender a razão escrita na forma percentual. Então vamos pegar uma razão e escrever ela na forma percentual, ou seja, em que o denominador é 100. Aqui é facinho, pessoal. Os exemplos aqui, ó, 5 sobre 100, 5 centésimos. 79 sobre 100, ou 79 centésimos, 79%, 5%, 79%, 74 sobre 100, tá? Centésimos, 134%. Simples, esse aqui é muito simples. Agora, a gente também pode fazer o contrário. Pegar a escrita na forma percentual e passar para a forma fracionária. Aí a gente tem aqui, ó, a superfície da Terra é formada por regiões de água, como mares, lagos, oceanos, além das regiões formadas por terra firme, como os continentes, as ilhas. Sabe-se que aproximadamente 75% da superfície é coberta por água. A indicação é 75%. Uma razão que pode ser escrita de formas alternativas, incluindo a forma fracionária ou a decimal. Então acompanhe, vamos lá, 75% é 75, tá? Centésimos, que é a mesma coisa de 3/4. 3/4, professor, como isso aí? É só eu pegar, ó, simplificar a fração. Dividir aqui por 25 e aqui por 25. 75 dividido por 25, 3. 100 dividido por 25, 4. 3/4. E 3/4 é a mesma coisa que 0,75, ou seja, aqui são formas diferentes de representar uma mesma fração. 75%, 75 centésimos, 3/4 e 75 centésimos aqui também, em forma decimal. O número decimal 0,75 indica, portanto, uma razão. Aí a gente tem aqui, pessoal, diversas maneiras, tá certo? Espero que tenham compreendido cada uma dessas maneiras aqui, que a gente já estudou isso aí no 6º ano, já estudou no 7º ano algumas dessas frações também, e agora a gente está estudando percentual. Vamos aprofundar nas próximas aulas mais sobre isso, tá bom? Então, observando com atenção o exemplo anterior, vemos que nem toda razão correspondente a um percentual é dada na forma fracionária de denominador 100, como ocorre com a escrita 3/4, em que o denominador é 4, embora seja equivalente à escrita 75 centésimos, porque elas duas, tá, são frações equivalentes, elas valem a mesma quantidade.
Se quisermos partir desse tipo de fração e chegar à escrita em notação de porcentagem, devemos buscar, quando possível, uma fração que seja equivalente à fração dada e que apresente o denominador 100. Então, se eu tivesse 3/4 aqui, ó, a ideia seria multiplicar por 25, porque 4 vezes 25 daria 100, e eu teria meu denominador 100. Então, aqui, ó, o que eu disse a vocês, já está feito aqui. Vamos agora para essa situação 2. Nesse caso, o consequente não é divisor natural de 100. Lembrando, tá? Então, o consequente, aqui nesse caso, ó, de 1/3, ele não é divisor natural de 100. Mas, o que é que a gente pode fazer aqui? Lembrando que toda razão escrita na forma de uma fração implica a divisão de antecedente pelo consequente. O que é antecedente? Que está em cima, é o que a gente vê numa fração como numerador, mas aqui na razão chama-se antecedente. E o consequente na fração seria o denominador. Aqui, na minha razão, é o consequente. Então, olha aqui, ó, 1/3, 1 dividido por 3 é 0,3333333, ou aproximadamente 0,33, tá bom? Então, a gente faz a aproximação com 2 casas decimais. Por quê? Depois é só a gente multiplicar isso aí por 100, tanto em cima quanto embaixo. E que é o denominador que está embaixo do 0,33 aqui, décimo, 0,33, ou 33 centésimos aqui, é 1. É só multiplicar aqui por 100, ó. 100 vezes 0,33, quando eu multiplico um número que tem vírgula por 10, por 100, por 1000, eu ando, o número de casas tá da potência lá de 10. Se ela tem um zero, eu ando uma casa. Se tem 2 zeros, eu ando duas casas. Então, 100, eu vou andar 2 casas decimais, ficando com 33, tá, em cima. E agora, como embaixo é 1, 1 vezes 100, eu só coloco aqui o 100, ficando 33 centésimos. Daí eu tenho a minha porcentagem, 33%. Então, 1/3 é aproximadamente 33%. Por meio dessa segunda situação, é possível reforçar que uma razão percentual pode ser escrita na forma fracionária decimal. Devemos pensar que o uso de numeral 100 para o consequente pode ter relação com a base decimal, sendo 100 uma potência de 10, que eu falei para vocês de potência de 10, quando a gente for multiplicar ali, quando a gente for trabalhar com esse tipo de fração que não tem o denominador, tá? Que não tem o denominador, no caso aqui o consequente, com o divisor natural de 100. Então, seguindo aqui, a porcentagem ela possibilita que se façam comparações com o mesmo denominador, ou, consequentemente, em uma razão, sendo frequentemente usada em gráficos. Veja o exemplo. Aqui a gente tem a distribuição da população da região sul em 2009. 38% estava no Rio Grande do Sul, 24% em Santa Catarina e 38% no Paraná. E aqui a distribuição da área em quilômetros quadrados dos estados da região sul. Então, qual é o maior estado? 49% da região sul é do Rio Grande do Sul, 34% é do Paraná e 17% é de Santa Catarina, ou seja, Santa Catarina é o menor dos 3 estados da região sul. Por meio da observação das figuras, é possível perceber, por exemplo, que de cada 100 km² da região sul, apenas 17 km² referem-se ao estado de Santa Catarina. Já em relação à população de cada 100 habitantes dessa região, apenas 24 são do estado de Santa Catarina. Então, 24%, ou seja, 24 em cada 100, são de Santa Catarina. 38 em cada 100 são do Paraná. E 38 em cada 100 são do Rio Grande do Sul. Muitas outras comparações também podem ser realizadas a partir daí, pessoal. A gente pode ver inúmeras observações que podem ser feitas, tá bom? E deixa eu colocar aqui, ó, esse slide para a gente finalizar a nossa aula. Espero que tenham compreendido, tá certo? Essa parte sobre as razões, sobre esse percentual, essa transformação, sobre razões envolvendo diferentes tipos de grandezas, tá? Espécies diferentes, e tentem realizar as atividades, façam essas atividades que elas são bem simplesinhas. Qualquer dúvida,
chama aí, tá bom? E na aula ao vivo a gente vai fazer bastante exercício, praticar bastante, pessoal. Então, valeu. Até a próxima. Se cuidem, fiquem bem.